Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos começar a nossa correção de texto, né? Página 68, verbete de enciclopédia. Peguem aí. Assunto do texto, democracia, né? Vocês devem ter ouvido falar lá na aula de história. Tô brincando. A professora Kelly deve ter falado muito bem desse assunto. Espero que vocês saibam o que é democracia. Então, vamos descer aqui para a gente ir lá para a interação. A função dos verbetes da enciclopédia é apresentar informações de determinado assunto. O texto do verbete que você deu apresenta toda e qualquer informação sobre a democracia? Não. Ele apenas informa como a democracia surgiu e ele oferece informações relevantes sobre ela ao longo da história. É possível perceber que o objetivo já no subtítulo é história. Outras informações a respeito da democracia o leitor pode encontrar nas demais abas da página dessa enciclopédia. Ele pode ter uma introdução sobre o tema, conhecer os tipos de democracia e a democracia no Brasil. Se acontecer, eu preciso clicar, né? Imagine que isso é uma página de computador, uma tela, que você tem que clicar em cima daquele subtítulo para ter acesso àquelas informações. E outras informações a respeito da democracia o leitor pode encontrar nas demais... já foi, né? Disfarce. De acordo com o texto, os primeiros exemplos de democracia surgiram há muito tempo na Grécia Antiga. No entanto, duraram pouco. Por que isso ocorreu? Porque reis e outros governantes tinham todo o poder em suas mãos e não queriam dividi-lo com a população. Isso é óbvio, né? Quem tem poder vai querer distribuí-lo. Eu tenho tudo para mim, eu que mando. Para que eu vou passar? Você quer que eu continue? Se eu posso escolher isso sozinha, né? O que situação mostra com relação à participação da pessoa no governo vigente daquela época? Ela revela que poucas pessoas participavam das decisões. Geralmente, isso tem a ver com riqueza, né? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos se atentar à informação do texto. Releia o seguinte trecho do texto. Entre os séculos 12, ou 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, entre eles o direito de participar do governo. Algumas pessoas começaram a pensar sobre isso, né? Nos séculos mencionados, uma mudança na forma de pensamento das pessoas começaram a ganhar força. Foi ela. Algumas pessoas começaram a refletir sobre o direito do povo, entre eles de participar do governo. O que possibilitou essa mudança? As pessoas começaram a perceber que não tinha participação ativa e efetiva no governo e, consequentemente, nas decisões. A quem essas mudanças de pensamento não interessavam? Essas mudanças não eram interessantes ao rei e nem aos outros governantes que tinham todo o poder em suas mãos e não queriam perder seus privilégios. Isso é fato, né, gente? Aí desce. Aí desce. No texto são apresentados exemplos de alguns países que possibilitaram o surgimento da democracia. Leiam no box a seguir sobre a Revolução Francesa. Aí o textinho e tal. Com base no box informativo de que modo se percebe a busca pela democracia na Revolução Francesa. É percebida a partir do momento que se deseja a igualdade civil, direito para todos e não somente para alguns. Isso aqui é dinheiro, riqueza, tá, gente? Em sua opinião, por que o primeiro e o segundo Estado não queriam democratizar o poder? Ah, gente, vamos lá, né? Quem tinha o poder? Por que essas pessoas queriam poder? Essas pessoas que tinham poder queriam dividir com quem não tinha o poder? Não, lógico que não, né? Os mais pobres, né? Aí eu fico, né? Vou jogar aí para vocês pensarem. Eu vou aqui tomando decisões porque isso é melhor para o povo. Que povo que está se referindo? Ao povo que tem. E o pobre? Quem vai lá decidir por ele? Quem vai falar o que é melhor para ele? Quem? Né? Então, fica aí, né? Fica aí. Vou passar para frente, né? O trecho do verbete traz informações do que o sistema de governo dominado república é considerado uma forma de democracia. A república é uma forma de democracia.
Olha só, porque nela os cidadãos escolhem seus representantes no governo, tá? É através do voto que a gente tem lá um representante, o presidente, o governador e por aí vai. Qual a relação entre a fotografia do verbete e o do texto verbal? A fotografia mostra um cidadão escolhendo seus representantes, tá? E é ilustrado uma das formas de democracia. O verbete apresentou, além da república, outro sistema de governo. Vamos lá, vamos ligar aí. República, eu tenho presidente escolhido pelo povo. Monarquia, eu tenho rei ou rainha. Monarquia constitucional, eu tenho rei e rainha e representantes escolhidos pelo povo. Por exemplo, primeiro-ministro, né? Em nosso país, qual desse sistema de governo está em vigência? República, viu, galerinha? República. De 4 em 4 anos, nós elegemos um presidente, vereador, governador, por aí vai. Agora leio um trecho da Constituição Brasileira de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, ou seja, ninguém pode separar, vai ficar todo mundo junto. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Aí vai. De acordo com você estudou sobre democracia, o que significa ser um Estado democrático de direito? Pessoal, significa que o Estado deve ter leis que valham, o verbo valer, valham igualmente para todos, sem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão. Quer dizer que o rico, o pobre, o feio ou bonito, a lei é para todos. Vou passar essa, né? Porque eu sou uma. Vou falar. Gente. A lei é para todos. Fica a dica. Vou descer aqui, porque senão eu vou falar, né? Vou deixar aqui. E os fundamentos presentes na Constituição revelam em relação ao ser humano. Olha só. Todos devem ser respeitados e ter seus direitos garantidos. Cri, cri, cri. Sim, eu, você, seu pai, sua mãe, todo mundo tem os direitos iguais e devem ser respeitados. Vou passar para frente também. Vou deixar vocês pensando se isso acontece mesmo. O trecho de verbete de enciclopédia foi publicado originalmente em um suporte impresso ou digital. Como você identificou isso? Lá na referência, no final do texto, tem essa resposta. Digital no site Britânica Escola. A informação pode ser identificada lá no crédito no final do texto, lá nas referências. É possível identificar a autoria desse verbete de enciclopédia? Não. Não tem uma especificação lá de quem produziu aquilo lá, só tem falando que é o site Britânica Escola. Ao longo do texto, é possível notar que algumas palavras em destaque são chamadas hiperlinks. O que acontece quando o leitor clica nessa palavra? Abre-se uma nova janela no seu navegador dentro daquele assunto. Tá? Que forma esse recurso digital auxilia o leitor? Olha só, amplia seus conhecimentos. Aquele hiperlink está falando daquele determinado assunto. A linguagem utilizada nesse texto é simples e objetiva ou apresenta palavras e expressões de difícil entendimento? Explique sua resposta. A linguagem utilizada é simples e objetiva, facilita o entendimento das informações, né? Então tem que ser simples e objetivo. Já falei que é o verbete de enciclopédia. E nós para uma nova leitura. Não fica zoando o coleguinha, tá? O Armandinho, você conhece o nosso coleguinha aí, vocês já apelidaram ele, não vamos zoar o Isaí. Vamos lá. Na seção 1, na leitura, exploramos um trecho de verbete de enciclopédia sobre como e quando a democracia surgiu.
Agora, na tirinha a seguir, vamos observar a presença da democracia também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com atitude simples. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Amadinho deseja mudar o mundo. Que ação ele está praticando com a possibilidade para conseguir isso? Ele está plantando árvores. Com base na leitura da tirinha, é possível identificar que para melhorarmos o mundo é necessário haver uma união entre as pessoas. Qual deve ser o objetivo comum entre as pessoas que se unem? Gente, as pessoas têm que ter o mesmo pensamento, senão não vai dar certo, né? Que relação é possível estabelecer entre as informações do trecho do verbete desse enciclopédia e a situação apresentada nessa tirinha? O trecho do verbete expõe a participação do povo em busca de um governo democrático. A tirinha mostra o poder da união das pessoas em busca de um bem comum. Ambos os textos é possível notar a união e a coletividade entre as pessoas em busca de melhoria e combate à desigualdade. A democracia está em nosso cotidiano, em diferentes maneiras. Cite uma situação que você presenciou e vivenciou. Por exemplo, uma votação no seu condomínio para eleger o síndico, o representante de sala, isso tudo é uma votação na sua casa para ver o que vocês vão comer. É um símbolo de democracia. Agora, continuando, já mesmo assunto, mas um outro tipo de texto, né? Deixa eu me arrumar aqui, né? Vamos lá. Uma reportagem. Vou descer aqui, que tá aqui. Algumas informações que a gente vai trabalhar aqui embaixo. O título da reportagem expõe um assunto que será evidenciado ao longo do texto. Abaixo do título aparece um elemento da reportagem denominado linha fina. Qual a relação entre o título do texto e a linha fina? Olha só, a linha fina tem a função de completar a informação do título, da manchete. Então, um completa o outro. A linha fina aparece destacada de maneira no texto? A fonte é o tipo de letra. A fonte é diferente e está em com aquele cortinho assim. Tá? O corpo da reportagem foi construído com base em um levantamento divulgado em 2017. Quem produziu e divulgou os dados da pesquisa, que eu falei lá passada, que a reportagem ela tem mais dados. A revista The Economist, produzindo um documentário titulado 2017 Democratic Index. O inglês é muito bem dizido, né, gente? Fico impressionado. O que esse levantamento mostrou em relação ao regime democrático ao redor do mundo? A maioria dos países pesquisados, a democracia está prejudicada. Por que será? Vou pôr eu aí. Para determinar em que patamar está a democracia nesses países, como a pesquisa foi feita? Olha só, a unidade de inteligência da publicação utilizou diversos critérios para avaliar a quantidade da democracia, entre eles o processo eleitoral, funcionamento do governo, a cultura política e a liberdade civil. A reportagem apresenta mapas e gráficos, recursos bastante ilustrativos. Observe as informações no mapa da página 83 e responda. Quais são os tipos de regimes políticos mostrados nele? Democracia plena, democracia falha, regime híbrido e regime autoritário. O mapa apresenta alguns dados numéricos. A que ele se refere? Os números apresentados se referem à escala de notas, de 0 a 10, que os países podem receber com base nos critérios que avaliam a qualidade democrática. Para compor os dados no mapa, também são usadas cores variadas. Cada cor representa o quê? A qualidade da democracia em cada país. Chama a atenção dos alunos para que a legenda mostrada a cor representa o índice de desenvolvimento democrático. Então, olha só, vamos lá no mapa. Chama a atenção de vocês. Ó, democracia plena, amarelinho. Democracia com falhas, híbrido e autoritário. Olha aqui, autoritário tem que estar grande. Então, para vocês prestarem atenção nesses dados. Agora responda as questões a seguir com base, já foi, né?
Não foi não. Agora responda as questões a seguir com base nos gráficos da página 84. Informações são apresentadas neles. O índice de democracia por tipo de regime sob 3 perspectivas: número de países, porcentagem de países e porcentagem da população mundial. De acordo com esse gráfico, qual dos tipos de democracia apareceu de forma mais evidente em 2017? Democracia com falhas. Os dados dos gráficos estão de acordo com as informações do texto? Sim, pois já no início do texto aponta-se o fato que a democracia apenas sofreu queda, tornando-se frágil. Dessa forma, o gráfico completa as informações. Ao analisar e apresentar os fatos, a autora do texto revela suas opiniões sobre o assunto. Identifique um exemplo do texto que comprove isso, né? Comprove isso. Quando ela fala assim, quase um terço da população mundial vive em regime autoritário, sendo a China a grande responsável por infeliz concentração. É um exemplo. Diante disso, o que a autora considera ser mais prejudicial à manutenção da democracia? Países que apresentam regime autoritário são reprimidos a liberdade de expressão e da imprensa. Então, o que prejudica a democracia é a liberdade de expressão e a imprensa não poder fazer o serviço dela. Porque esse fato está em conflito com a ideia de democracia. Os países com regime autoritário reprimem as pessoas se expressarem. E com isso a imprensa também não pode fazer o seu bom trabalho, expor as coisas, né? Então, por isso a democracia não existe. No final do texto, a autora cita alguns exemplos de países de forma considerável democracia plena. Em relação ao Brasil, são das questões a seguir. Em qual regime político estamos classificados? Democracia com falhas. Qual é a nossa pontuação média? 6,86. Por fim, a avaliação autora da reportagem faz sobre o Brasil ao comparar todas as edições da pesquisa. A autora avalia que a pontuação da democracia brasileira nunca esteve tão baixa. No início do texto, são apresentados fatos atuais ocorridos em diversas partes do mundo. Com 2 colegas, pesquisam mais informações. Isso aqui não dava para a gente fazer, né? Então fica aqui nossa correção. Aguardo vocês até a nossa próxima aula. Beijinhos e tchau.